Nós vamos fazer uma reflexão sobre oração, uma oração transformadora. O texto base da nossa meditação está no livro de Atos, capítulo 6. Vamos abrir Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, da igreja nascente. Vou ler a partir do versículo 1 e vamos fazendo aí algumas reflexões, tirando algumas lições do texto. Então ele diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então nós vemos aqui dois grupos, dos helenistas e dos hebreus. Quem eram os helenistas? Eram aqueles judeus de fala grega. E quem eram os hebreus? Os judeus da Palestina que falavam aramaico e usavam a Bíblia em hebraico. O zelo, no entanto, o zelo partiu dos helenistas, dos cristãos, dos judeus helenistas, menos tradicionais que os hebreus, mais desembaraçados, até porque o uso de outro idioma, faziam uso de um outro idioma, menos tradicionais. Aí o versículo 2 diz que então os 12, aí os apóstolos, os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então havia ali um problema, havia ali algo que precisava ser corrigido, ser sanado, mas os apóstolos delegaram essa função, essa tarefa. E chegaram à conclusão que não seria razoável, prudente, proveitoso abandonar a palavra, a meditação, a reflexão, a pregação, o ensino da palavra para se dedicarem ao trabalho da distribuição diária, do atendimento às necessidades das viúvas. E servir a mesa aqui é interessante porque muitos veem aqui no fato de servir, no ato de servir, a origem do diaconato, porque diácono é aquele que serve. Mas o vocábulo aqui empregado não é técnico e trata-se apenas de servidores incumbidos de distribuir os fundos, de assistir, de dar assistência às viúvas, àquelas pessoas necessitadas. Aí o versículo 3. Mas, já que diante da posição dos apóstolos não é razoável abandonarmos a palavra, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então não delegaram a tarefa a qualquer pessoa, a qualquer um, de forma aleatória, descompromissada ou sem comprometimento com os valores do reino de Deus. Então escolheram homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, até para a distribuição dos mantimentos, para o atendimento da necessidade daqueles que ali estavam. A escolha aqui de forma democrática visava a manutenção da harmonia no grupo, na comunidade, para que tudo fosse feito com ordem e decência, assim como determina a palavra de Deus. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração
e ao ministério da palavra. São as colunas mais importantes, fundamentais na vida da igreja. Oração e a palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, quer dizer, um gentio convertido ao judaísmo e depois ao cristianismo, um prosélito. Ele era de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O ato de imposição de mãos simboliza uma doação de bênção ou de cura, ou responsabilidade e delegação de autoridade para uma determinada tarefa. Aí o versículo 7 diz que por conta disso, dessa atitude tomada, eles crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aí nós vamos ler até aqui, até o versículo 7. Vamos ver o que é que nós podemos extrair e aprender com o texto bíblico. Olha, o texto relata, principalmente o versículo 7, que havia multiplicação do número de discípulos. Crescia, se multiplicava. Isso quer dizer que a igreja estava crescendo, mas que havia problemas também. Problemas administrativos estavam ocorrendo no seio da igreja. A igreja era formada por judeus convertidos a Cristo, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como Jesus havia ordenado. E havia ali dois grupos bem distintos, os helenistas e os hebreus. Eles aprendiam a ler a Bíblia e procuravam manter as tradições e culturas do judaísmo. Entretanto, o zelo missionário partiu dos helenistas, menos tradicionais, arraigados à tradição, ao judaísmo, mais comunicativos. E a proposta agradou a todos, a fim de se dedicarem à oração e ao ministério da palavra. Oração e dedicação ao ensino da palavra é transformação na certa. Isso significa orar na plena convicção de que a palavra de Deus irá se cumprir. Senão, qual seria a razão de orarmos pedindo a Deus que mande pessoas para que ouçam a sua palavra, ouçam o Evangelho, tomem conhecimento da obra que o Senhor Jesus consumou na cruz, de incluir os pecadores no corpo dele para trocar a natureza adâmica e implantar a nova natureza, a natureza divina, a vida de Cristo. Quando agimos assim, estamos orando de acordo com o modo e a natureza de Deus. Significa que estamos fazendo os tipos de intercessão que expressam o desejo do coração de Deus. Qual é o desejo dele? Que todos sejam salvos, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade,
que tenham um pleno desenvolvimento espiritual, que tenham as suas mentes renovadas dia após dia, que tenham a vida santificada pela palavra. Por isso que os apóstolos tomaram a decisão, a sábia decisão. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mas diante disso, nós vemos que atualmente existe uma tendência da igreja ou das igrejas se dedicarem mais a um ministério, descuidando de outros. O bom é quando há equilíbrio. Assim encontramos igrejas fervorosas em oração, outras na palavra, mas a chave para a revolução está na prática concomitante, conjunta da palavra e da oração. Aliar as duas coisas. A palavra é transformadora, regeneradora, porque é o poder de Deus, tanto para criar, quanto para recriar todas as coisas. E quando oramos de acordo com a palavra, estamos nos apropriando deste poder para transformar a realidade incompatível com ela. Guiados pela palavra, a fé é fortalecida, porque a fé é gerada pela palavra. Então oramos a Deus e Ele nos responde, porque estamos agindo de conformidade com a sua palavra. Foi isso que Jesus disse no capítulo 15 do Evangelho escrito por João, ainda domingo à noite, lemos isso no púlpito, esse texto, quando Jesus disse no versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Segundo Jesus, as condições para essa oração transformadora e eficaz são duas: permanecer nele e as palavras dele permanecerem em nós. As nossas orações nascem e são fruto do relacionamento com Deus. Quanto maior for o relacionamento com Ele, maior será a abundância da sua graça nas nossas vidas. O enfoque da oração não é a oração em si, mas é a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso coração, através da intimidade com Deus, se enche de amor, de esperança e busca promover a sua glória, a glória de Deus na nossa vida, para que os homens vejam, as pessoas vejam, e no mundo. Nasce o desejo incontido de ver a transformação de vidas ao nosso redor, nas vidas daquelas pessoas com as quais convivemos. Devemos entender, então, que como agentes na oração, somos participantes com Deus do seu reino estabelecido aqui na terra, co-participantes da natureza divina. Mas será que reconhecemos a importância da oração associada à palavra? O pregador William Gurnall dizia o seguinte: quando as pessoas não se importam com o que Deus lhes fala na sua palavra, Deus tampouco se importará
com que elas dizem em oração. O que está escrito no livro do profeta Zacarias, no capítulo 7, versículo 13. Eu falei, eles não me ouviram. Eles clamaram, eu também não os ouvirei. É assim. É uma via de mão dupla. Uma vai, a oração em relação a Deus. A outra vem, a palavra de Deus em relação ao orador. Se elas não estiverem em perfeita consonância, não haverá resposta atendida na mesma expectativa ou que venha de acordo com a expectativa do orador. E há basicamente dois tipos de oração. Aquela que é centralizada no homem e aquela centrada no reino de Deus. A diferença entre ambas é gritante. A primeira, centrada no homem, busca somente suprir as suas necessidades e resolver os seus problemas. A segunda, centrada em Deus e nos seus objetivos, os seus propósitos para o mundo, ela trata também das nossas necessidades, mas a ênfase é bem diferente. A oração focada na presença, no poder e no reino de Deus tem caráter transformador, regenerador. Primeiramente, ela transforma o nosso interior e depois transforma a realidade ao nosso redor. O meio ambiente no qual estamos inseridos. Isso quer dizer que não é errado desejar o desenvolvimento espiritual e pessoal. É bíblico, bem como uma vida próspera e abundante. É bíblico, é da vontade de Deus. No livro de Atos, encontramos a igreja primitiva envolvida com este tipo de oração, centrada no reino de Deus, visando a glória de Deus e experimentando a plenitude do Evangelho. Por isso que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Há uma das orações mais admiráveis, cujo registro é feito no livro de Atos, no capítulo 4, os versículos 24 ao 26, onde Pedro e João haviam curado um coxo na porta do templo e por isso haviam sido presos. Após serem libertos, receberam ameaças de novas prisões e castigos, caso continuassem a pregar a palavra de Deus e a anunciar o nome de Jesus. Então, reunidos com os demais irmãos, levantaram a voz a Deus. Aí o capítulo 4 de Atos, versículos 24 a 26, faz este registro. Eles disseram: ó soberano, tu que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles começaram a oração com a adoração e em seguida recitaram o Salmo 2, versículos 27 e 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Não sabiam que estavam cumprindo os desígnios, o propósito de Deus, quando crucificaram
Jesus, porque ele veio exatamente para ir à cruz e nos atrair no corpo dele para erradicar a nossa natureza pecaminosa. Aqui, eles fizeram uma leitura da realidade a partir do ponto de vista de Deus e exaltaram a soberania de Deus. Por fim, eles finalizaram aquela oração com o seguinte pedido, agora os versículos 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, dá-nos ousadia. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Assim eles concluíram a oração, formularam um pedido. Eles não pediram a Deus para que as ameaças fossem removidas. Eles pediram capacitação, capacidade, ousadia para anunciarem a palavra com coragem. Pediram poder divino para operar milagres, realizar sinais e maravilhas em nome de Jesus. Talvez se fosse hoje, a oração dos nossos dias seria outra. Talvez orássemos assim: Senhor, tem misericórdia de nós e olha para as ameaças que recaem sobre nós. Porém, como os primeiros cristãos transformava a palavra de Deus em oração, nós também devemos orar assim hoje. O versículo 31 registra o resultado daquela oração. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então a pergunta que fica é essa: você gostaria, temeria ver o lugar em que você está tremer depois de uma oração nestes moldes? A segunda: quando oramos, ficamos cheios do Espírito Santo? Ficamos cheios de ousadia para anunciar a palavra? Então voltamos a afirmar que a base das nossas orações está calcada no relacionamento profundo e estreito com Deus. O motivo pelo qual alguns fogem da oração, tanto a nível pessoal quanto comunitário, é a falta de intimidade com Deus. Um certo escritor fez a seguinte afirmação no seu livro A Nossa Fé, intitulado A Nossa Fé. Ele dá pistas para entendermos por que as pessoas, algumas, ainda bem que nem todas, e a igreja, algumas e nem todas, têm dificuldades para orar. Por quê? Ele diz porque é mais fácil, é mais difícil, orar é mais difícil do que trabalhar. Orar exige mais esforço. De 100 homens que não temem o esforço do trabalho, de 100, apenas alguns poucos suportam o esforço da oração. Parece que a oração é mais pesada do que carregar um saco de 50 quilos na cabeça. A grande maioria evita orar, tem medo. Quem não teria medo
de estar sozinho com Deus, se não houver intimidade com Ele. Este é o motivo porque tão poucos oram e praticam a oração. Orar implica em mudança, implica em abrir mão de ter o controle sobre tudo e assumir um compromisso com aquele que é o Senhor da vida, cujo controle está nas mãos dele. Isso significa ocupar-se juntamente com Deus das necessidades humanas, sejam elas espirituais, emocionais, familiares, sociais ou culturais, incluindo desde pormenores do dia a dia até o destino da alma de cada pessoa. Nas igrejas, geralmente, encontramos dois tipos de oração. A chamada reunião de manutenção e as chamadas orações de linha de frente. Orações de manutenção são aquelas curtas, mecânicas, focalizadas nas necessidades básicas, individuais. Estas são as orações de manutenção. As orações de linha de frente são aquelas contagiantes, marcadas pela fé, porque são entrelaçadas com os fios da palavra de Deus, calcadas, fundamentadas, lastreadas na palavra. Nesse tipo de oração, nós percebemos como agentes do reino de Deus. E através da oração, suplicamos o governo de Deus na terra. Venha o teu reino, reine sobre nós. Seja feita a tua vontade na terra e nos céus. Nós vemos no governo de Deus para regenerar vidas, refazer famílias, avivar igrejas e transformar a sociedade segundo os valores do reino de Deus. A oração centrada em Deus e no seu reino traz um quebrantamento pessoal e comunitário. Ela nos faz reconhecer a nossa condição e a grandeza de Deus. Segundo um escritor chamado Tim Keller, estas orações têm 3 características. Primeiro, o reconhecimento da nossa condição, quem somos. Segundo, humilhar-se diante de Deus. Vejo a minha condição pequena, me humilho diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso, que é grande. E o terceiro, vem o desejo incontido de ver o crescimento da igreja do reino de Deus e a salvação dos perdidos. Concluindo, mediante o Evangelho da graça de Deus em Cristo, nós temos o privilégio de interceder em favor dos outros. O nosso ministério de oração somente é possível pela cruz e pela contínua mediação de Jesus, por causa do eterno intercessor chamado Espírito Santo, é que elas são ouvidas e apreciadas pelo Pai, chegam até o trono da graça de Deus. Assim, se cremos na nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, podemos, como os cristãos da igreja primitiva, suplicar por ousadia e poder para transformar o mundo. Se não pudermos transformar o mundo, pelo menos o nosso mundo, o seu mundo.
e a nossa realidade. Assim, podemos, como Abraão, como Moisés, como Isaac, como Jacó, como tantos outros personagens bíblicos, homens e mulheres da Bíblia, insistir com Deus sobre o destino da nossa nação, da nossa cidade, da nossa comunidade e da nossa vida. O poder transformador na oração fundamentada na palavra de Deus. Amém? Amém e amém.